desconto são vistos de forma diferente pelo seu público, pelos seus pacientes, né? Isso é uma questão que muitos profissionais de saúde, não só médicos, têm de dúvida, e eu quero te dar um ponto de vista a esse respeito, porque algumas pessoas não pensam em detalhes que podem fazer toda a diferença na forma como elas se posicionam. Como a gente fala muito de posicionamento aqui, isso pode colaborar de alguma forma com o seu ponto de vista. Primeira coisa, eu não posso aqui ser um caga-regras, eu não posso dizer que é desse jeito ou é daquele jeito. Não tem um jeito certo, um jeito definitivo de fazer isso. Mas tem formas, como eu posso dizer, formas estratégicas de lidar com isso, que podem servir para você de algum parâmetro, de algum norte para você se comunicar, se posicionar a esse respeito. Então, eu trouxe isso porque eu acabei de ter uma experiência com a contratação de um serviço que usou justamente o desconto. Eu sei que nem todo consumidor, nem todo cliente vai pensar como eu penso, isso não é um padrão, mas, considerando a minha bolha, os consumidores que pensam como eu penso não vão comprar dessas pessoas. Então vou explicar aqui, contar uma história rápida. Eu tenho um evento no final desse mês para participar em Belo Horizonte. Eu moro no Rio de Janeiro. E tenho clientes em Belo Horizonte. E aí, clientes e parceiros. Então eu falei, posso usar essa oportunidade, é um evento de acho que 3 dias lá, posso usar essa oportunidade para gravar um podcast lá, um episódio de podcast. Se for com cliente 1, se for com cliente parceiro, uns 3 ou 4. Aí falei, vai ser legal gravar. Então, pedi para minha assistente fazer um levantamento das empresas que têm estúdios de podcast lá que poderiam alugar, fazer locação por hora, né? Ela encontrou alguns, me passou o que ela já tinha filtrado e considerava ser os melhores, e eles me passaram os preços. Acontece que um deles me passou assim, um preço 70% maior do que os outros. E aí eu perguntei o que ele tinha de diferente, né? Para saber se valia a pena pagar, porque eu não estava procurando pelo preço. Mas eu queria saber, se o cara não tiver diferencial, não é por causa da beleza do negócio, eu quero principalmente estrutura técnica, qualidade de som e de vídeo. E se ele não estiver oferecendo isso, para mim não vai fazer diferença. Só que eu não digo para ele o que eu quero, o que eu espero. Mas eu não disse, como cliente, porque ele não perguntou. Se ele me perguntasse o que é importante para você, Marcelo, para a gente formatar uma proposta para você, ele iria receber essa resposta. E aí ele poderia se posicionar melhor a esse respeito. Aí o que ele fez? Ele só deu o preço, fez um monte de pergunta nada a ver, que só ajuda ele na cabeça dele e que me deixa chateado, me deixa... são perguntas enfadonhas, né? Me deixa enjoado com o processo de compra dele. E aí eu já não estava muito feliz com isso, ainda, colocou um preço mais caro. Aí eu falei, muito obrigado, mas aí a pessoa terminou com um scriptzinho de venda. Isso vale para vocês que querem comprar copy, cola, script de venda. Gente, isso não funciona se você não adaptar para o seu público. Importante isso, colocar isso na pessoa que está fazendo o seu atendimento. Só essa tangente aqui. O negócio tem que ser personalizado. Se ele não for personalizado à realidade do seu cliente, ele não cabe para todo mundo. Então, voltando. A pessoa terminou a conversa perguntando, faz sentido para você? E aí eu falei, não faz, porque você não me falou nada sobre o estúdio e eu não sei a diferença dele para os outros, mas você está 70% mais cara que um e 100% mais cara do que outro. E aí ela deu o primeiro passo, que é antiético, na minha opinião, mas tudo bem, é para mim, né? Pode não ser para eles. Ok. Pediu
qual é o estúdio que você tem como referência? Aí eu falei, prefiro não dizer. Não sei se ela queria saber se eu estava mentindo, blefando, ou se ela queria mesmo comparar. Aí ela falou, se você me passar o nome do estúdio, eu posso negociar com o meu gerente para conseguir um desconto para você. Talvez eu consiga uns 30% de desconto. Isso significa que o preço que ele me passou não é um preço de tabela. E os outros dois que eu havia selecionado pela minha assistente, eles têm tabela. Então os outros dois, eles estão melhores estruturados de forma comercial. E o que eles fizeram? Eles já me passaram uma tabela específica. Um deles passou vários estúdios que ele tem, vários ambientes que ele tem, cenários que ele tem lá dentro. Então ele passou fotos, especificações técnicas de cada um, tamanho, cor e tudo mais. E me passou um preço que ele já tem como tabela. E fotos, informações, né? E ela não me passou nenhuma informação. Ela só perguntou e não estava preocupada em resolver o meu problema, né? E isso pode acontecer com a sua secretária também, isso pode acontecer com você, se você estiver atendendo seus pacientes ou clientes, não sei como você chama, e não estiver preocupado em resolver o problema dele. E só ganhar por preço. E guarda uma frase, cliente que vem por preço, vai embora por preço. Ou, melhor ainda, uma que eu gosto muito é, cliente que vem por preço, te larga por troco. Então, o que eu considero que poderia ser bem sucedido no caso deles? Primeiro, eu tenho um perfil de cliente que eu não negocio. Eu negocio às vezes assim, eu quero pagar parcelado, alguma coisa do tipo, mas se ela me fala o preço, R$100, e eu acho que é justo o preço, eu pago. Ponto. Aquilo resolve o meu problema, R$100, tá bom, ok, eu pago. Às vezes eu nem pesquiso. A não ser que eu ache que o preço está, na minha percepção de valor, o preço está gritante. Mas se ele não tiver, eu não vou procurar negociar. Eu não tenho o hábito de pedir desconto, a não ser que eu compre em quantidade. Então, por exemplo, eu vou comprar o brinde para entregar no nosso evento em São Paulo. Aí eu peço um desconto. Eu vou falar, estou comprando 200 unidades desse caderno, você tem preço diferenciado para isso? Aí eu quero, mas é por volume. Então faz sentido dar o desconto. Agora, nesse caso, eu ia usar 2 horas. E eu expliquei para a pessoa, olha, eu vou usar 2 horas em 2 dias, provavelmente. Então são 4 horas no total. Mas eu não moro em BH. Então eu vou para aí, vou usar o estúdio e vou embora. Ela nem precisa me fidelizar, porque ela nem me perguntou se eu ia com frequência. Então, ela sabe muito menos informações importantes a meu respeito para o negócio dela, para a venda que ela estava tentando fazer para mim, do que poucas perguntas que ela poderia fazer que seriam assim muito precisas no processo de venda dela. Aí o que aconteceu? Obrigado, mas eu não tenho intenção de negociar. Então agradeço ao seu gerente, obrigado pelas suas informações, pelo seu contato e aí pelo cuidado em me atender, pela sua atenção, mas obrigado, é só isso. E aí eu peguei um dos outros dois, olhei a comparação e escrevi para os dois para saber a velocidade que eles respondiam, se eles estavam dispostos a entregar a informação rápida e tudo mais. Os dois foram, então eles empataram e eu vou escolher pela proximidade do hotel que eu vou ficar lá para poder selecionar o lugar. Então, o que isso deixa de lição para mim? Que se eu estou preocupado em dar desconto para negociar com o meu cliente, ele já vai fazer negócio comigo esperando isso. E se eu crio cultura, se eu educo o meu cliente que eu não dou desconto, eu faço o melhor preço possível para ele, já na primeira vez que eu passo o preço, e não estou aberto a descontos, ele acredita em mim. Então eu não fico tentando ganhar mais um pouco. Fica aquela coisa do vendedor que, sabe, ele vende mais caro, ele tem o preço
faixas de preço, né? Preço cheio, e eu não gosto, como consumidor e como empresário, eu não faço isso também. Eu não gosto de dar um preço cheio, mas que pode dar até 40% de desconto para a pessoa. E aí o vendedor fica lá espremendo, tentando dar menores descontos até o momento em que o comprador fecha. Isso é péssimo. Aí o que tem a ver com esse ensinamento, esse aprendizado para mim, né? Com o que um médico pode fazer? Ele não pode negociar. Ele não pode abrir exceções. E por isso ele precisa ter uma regra clara de preços, entender quanto que custa o serviço dele e quanto que ele vai cobrar, qual é o valor que ele transfere de percepção, qual o valor percebido do serviço dele, e parar com a ideia de que você tem que brigar com preço com as pessoas. Você não precisa fazer isso. Você precisa ter diferencial. Você precisa mostrar que, então, o preço dele é R$50 mais barato? Pois é, tudo bem. Aqui nós temos uma estrutura diferente. Qual estrutura? Eu tenho estacionamento incluído, eu tenho café na recepção, você não espera, não tem sala, não tem fila de espera. Por quê? Porque eu não faço encaixes. Raros os médicos que não fazem encaixes, né? Minha esposa não faz. Por recomendação minha, claro. E dá para ser assim um médico mais legal, dá para atender as pessoas de forma mais legal, sabe? Mostrando respeito por elas e mostrando quais são as regras para ela comprar de você. Então, não tem nenhum problema nisso. E nenhum problema em falar não para as pessoas também. A gente precisa se ligar mais nesses detalhes que eles fazem a gente crescer. Então, a melhor coisa a fazer é não abra exceções a respeito de formato de preço. Aquela história de que pediatras, às vezes, chegam dois irmãos e a mãe pergunta, a consulta é R$100, você pode fazer um desconto para os dois? Como se você fosse atender dando um desconto no tempo ou na sua habilidade, né? E não existe isso. Neste caso, não é por volume, você não tem que fazer isso. Divide a minha consulta em 2 recibos para eu poder receber integral do meu plano. Não tem que fazer isso. Isso é fraude. E se você faz, você precisa mudar isso agora. Você precisa parar de fazer isso agora. O problema do plano de saúde que não reembolsa o valor integral para aquele seu paciente é dele, não seu. Então o paciente tem que ter um plano de saúde que ele pague mais por isso, mas que reembolsa um valor mais alto, porque os planos melhores reembolsam valores mais altos. Ou ele tem que ir em médicos que estejam no nível dele, no nível de pagamento dele. Então não ficar criando cultura de que o paciente tem que receber 100% do valor da sua consulta, senão ele não vai em você. Você não tem que ter esse medo. Quando você tem esse medo, a sua autoridade, o seu posicionamento está afetado por isso. E gostaria de saber que ficha caiu aí para você, que chave foi virada a respeito disso. E comenta aqui, você costuma dar desconto? Em qual situação você dá desconto nas suas consultas?